Vamos acionar o repórter Índio Maringá. Ele vai esclarecer um boato que circula nas redes sociais. É com relação à privatização do aquífero Guarani. Que história é essa, Índio? Eduardo, é mais um fake news que circula pelas redes sociais. Alguém, um malandro, um golpista, não se sabe quem, anunciando a venda do aquífero Guarani. Agora, imagina, estão vendendo o aquífero Guarani. Quanto de dinheiro será que precisa para comprar? Lembrando que nós estamos a 800 metros acima desse aquífero. E quem vai falar sobre o aquífero Guarani é o professor de geografia, ele que também é professor de direito ambiental, Jorge Villa-Lobos. Boa tarde, professor. O senhor está ao vivo no Tribuna da Massa com Eduardo Santos. Explica para nós que está em casa, para nós, o que trata, o que é o aquífero. O aquífero, boa tarde aos radioespectadores da Rede Massa. Nós estamos, quando você disse muito bem, em cima do aquífero e ele está a 800 metros. Então é uma superfície rochosa que tem um comportamento, a gente poderia simplificar, como se fosse uma esponja, e nela está acumulada água de várias centenas de milhares de anos. E essa água está ali e o homem então inventou técnicas específicas para poder extrair essa água. Um detalhe, o que se extrai não volta a ser colocado lá dentro. Daí, só suga. Somente suga. Então ela é uma peça estratégica, um bem ambiental estratégico, a própria sobrevivência do homem nessa região ou em qualquer outra região que se pudesse aceder a esse aquífero. E nós podemos aproveitar essa água? Ela pode ser aproveitada, no entanto, sempre há que considerar o seguinte fato. Veja, se nós utilizamos aquilo que é uma reserva, nós estamos consumindo o futuro. Então a questão também é de ordem de prioridades. Nós temos um manancial de abastecimento aqui na região que é superficial, que é o Rio Pirapó, e a este então há que dedicar muita mais atenção para, na sequência, pensar ou no aquífero Serra Geral ou no aquífero Guarani. E poderia ser vendido um aquífero como esse? Veja, a água é um bem econômico e, portanto, ela a princípio está no mercado. As dificuldades técnicas para a venda é que ela está em 8 estados brasileiros e em 4 países. Então ela está no Paraguai, está no Uruguai, está na Argentina e, claro, também no Brasil. Então, como vender algo que já está distribuído em uma extensão tão gigantesca como esta? O segundo problema é que as águas subterrâneas são bem dos estados. Então a União não teria como ter a prioridade da venda do comércio de um bem que é um bem estadual. É um fake news que inventaram. É um fake que é importante porque nos leva a lembrar hoje, no Dia Internacional da Água, a importância do aquífero, os cuidados que há que ter com ele e, evidente, leva à população uma preocupação. Diz, alguém pode vender seu futuro e você amanhã não ter água de qualidade para beber. Olha, muito importante aí, né, Eduardo, a fala do professor sobre o futuro, né? Oi, aproveitar aí a atenção do professor, né? A gente até trouxe aqui a informação, líderes mundiais já falaram sobre o cuidado que tem que ter com a água. Se a gente não cuidar, não economizar mais, pode ser que no futuro próximo aconteça a falta de água. O que o professor acha disso? Ele acha que hoje, o jeito que o mundo trata a água, realmente existe a possibilidade de um dia não ter mais água? Professor, a pergunta do Eduardo é com relação à humanidade. O jeito que nós estamos tratando a água, muitos não economizam, gastam, e isso acaba no futuro prejudicando, claro, toda a humanidade. Na opinião do senhor, quanto tempo nós teremos ainda de água se continuarmos desse jeito? Veja, a questão do consumo da água teria atores e 3 grandes atores: a agricultura, a indústria e o consumo residencial. O maior consumidor de água nesse nosso território é a atividade agrícola.
Ela ocupa, por cada litro que aplica nas lavouras dela, 1 litro de agrotóxico, no mínimo 200 litros de água de excelente qualidade que poderia ter sido bebida. Uma vez que você faz a calda, aquela mistura, você aplica a planta, essa água não retorna mais ao sistema e se retornasse, ela seria impossível de consumir porque está poluída. Um segundo grande consumidor de água é a indústria. E o terceiro lugar são as residências. Então, quando às vezes focamos aquele senhor que está ali utilizando água de uma empresa para irrigar, por exemplo, uma planta, na verdade a gente está mudando de foco, quando o foco principal deveria se olhar para a agricultura em primeiro lugar, para a indústria em segundo lugar. Evidente, o consumidor residencial é importante conscientizá-lo, mas nós temos que colocar exatamente em quais são esses grandes consumidores e olhar para eles e cobrar deles uma responsabilidade que hoje, por exemplo, a água na agricultura, ela é gratuita, enquanto nós estamos pagando ou a indústria paga. Tá certo. Muito obrigado ao professor explicando. E fora do ar nós já havíamos questionado ele, Eduardo, sobre o tempo de água que nós teremos. E ele disse que aproximadamente daqui 100 anos, se continuarmos assim, não teremos água aí para os nossos filhos e netos, viu?